E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Conta-nos que naquela época os salteadores, os ladrões, os homens que cometiam grandes delitos, eles eram crucificados. Para se ver como um exemplo para o povo, uma alta punição, era a crucifixão. De maneira que eles passavam dias pendurados no madeiro, na cruz, até finalmente morrerem. O sangue era vertido a pouco, né? Até que eles não resistiam e chegavam a óbito. Mas a morte de Jesus foi incomum. Jesus passou na cruz ali cerca de 6 horas apenas na cruz. O que levou a morte de Jesus tão rápida? Diz o texto bíblico que quando os judeus eles tinham o costume de, quando era crucificado alguém na sexta-feira, para que a pessoa pudesse morrer mais rápido, eles quebravam as pernas dos ladrões, para acelerar o processo de morte. Mas eles chegaram até Jesus e observaram que Jesus já havia morrido por volta da hora 9, que era 3 horas da tarde aproximadamente. E eles então não lhes quebraram as pernas. Porém, os 2 salteadores que estavam crucificados, um a cada lado de Jesus, os centuriões, quebraram as pernas para que eles pudessem morrer mais rápido. Um pouquinho antes de Jesus morrer, como nós lemos aqui, diz que ele bradou em alta voz e rendeu o espírito. O que fez com que Jesus morresse tão rápido? Não foi a lança que foi cravada ao lado de Jesus, porque a Bíblia diz que um dos soldados romanos, com uma lança, foi e fendeu Jesus no lado esquerdo. E quando ele então furou Jesus com aquela lança, saiu sangue e água. Também não foi os pregos cravados na cruz, nem os seus pés que estavam cravados na cruz, que levou Jesus a morrer mais rápido. E não tampouco também a coroa de espinhos que estava na sua cabeça. Dizem que o que foi que adiantou o processo da morte de Jesus foi o fato de que ele passou uma grande angústia. Na madrugada do dia anterior, que antecedeu a sua morte, a palavra de Deus nos mostra que ele foi para o Getsemane, juntamente com os seus discípulos. E eles então subiram aquele monte, e Jesus então escolheu Pedro e 2 dos discípulos a quem mais tinha assim, familiaridade, que eram filhos de Zebedeu, Tiago e João. E então Jesus falou: vocês ficam aqui, que eu vou ainda mais um pouco adiante orar. E a Bíblia diz que Jesus se angustiou profundamente, a sua alma estava triste, muito triste, abatida, porque ele sabia o que lhe aguardava horas mais tarde. E ele estava então ali naquele momento de agonia, tristeza, o momento mais difícil da sua vida, porque ele sabia o que estava aguardando ele algumas horas mais tarde. E enquanto ele estava naquela agonia, naquela angústia, naquele sofrimento, a palavra de Deus diz que ele orava mais intensamente, e por 3 vezes ele veio até os discípulos e encontrou eles dormindo. E Jesus repetiu por 3 vezes: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E os discípulos não conseguiram nem uma hora mesmo, conseguiram vigiar com Cristo nem uma hora. E finalmente, depois de uma longa jornada de oração, Jesus se aproximou dos discípulos e falou: levantai-vos, vamos, pois o traidor se aproxima. E quando ele estava falando ainda essas palavras, Judas se aproximou juntamente com aquela tumba de sacerdotes, os anciões do povo. Eles vieram com porretes, com espada, para prender como se fosse um salteador. E aí Judas se adiantou e beijou Jesus Cristo, e Jesus falou assim: com um beijo você trai o Filho do Homem. Ele havia combinado com os sacerdotes que a quem ele beijasse era ele que deveria ser preso, porque era de noite, alta madrugada. E eles levaram então Jesus para ser julgado, né? Voltando na cena onde nós paramos, da crucifixão de Cristo, o momento da agonia, da angústia, do sofrimento, o pesar que veio sobre Jesus Cristo era o pecado da humanidade toda que estava sobre os seus ombros. Era mais do que qualquer pessoa podia suportar.
E isso levou ele a uma angústia tremenda de espírito e alma, de maneira que o coração dele explodiu. Ele não suportou tamanho sofrimento. E quando ele disse para Jesus, para o Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento ele sentiu a separação do Pai, porque Deus, o Pai, não poderia contemplá-lo simplesmente sem poder fazer nada. Então ele teve que virar as costas, no momento em que Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, se ele quisesse, como ele disse para os que estavam ali, no momento que ele foi preso, ele falou assim, se eu quisesse, eu oraria a Deus e ele mandaria 12 legiões de anjos. Mas como se cumpriria as profecias se Jesus fosse se livrar da morte? Ele estava em forma humana, ele deixou seu trono de glória e ele estava como qualquer um de nós, e ele também sentiu medo da morte. Tanto é que ele, quando ele orava no Getsemane, ele orou a Deus pedindo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E como ele entendeu que a vontade de Deus era aquela, o destino dele estava traçado, era para ser morto, senão não teria salvação para nós. No livro de Isaías, capítulo 53, diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, e perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Então ele morreu calado, quieto, sem reclamar, e tudo isso causou uma angústia, um sofrimento muito grande na pessoa de Jesus Cristo, pois o pecado de toda a humanidade pesava sobre seus ombros, de maneira que ele não pôde aguentar por muito tempo. Foram apenas 6 horas de crucifixão e ele morreu. E quando ele morreu, a palavra de Deus diz que houve trevas. As aves, os animais, todos eles sentiram que o Salvador do mundo havia entregado o Espírito, rendido o Espírito. E eles então ficaram alvoroçados. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, de maneira que os corpos das pessoas que haviam morrido até aquele momento, muitos deles saíram do túmulo na ocasião da ressurreição de Cristo. E foram vistos na Cidade Santa, em Jerusalém, muitos viram corpos de pessoas que haviam sido sepultadas. Talvez até aquele homem a quem Jesus ressuscitou, por nome de Lázaro, de repente até ele também havia sido ressuscitado, o João Batista. A gente não temos o relato preciso de quem foram as pessoas que ressuscitaram. Mas muitos santos que haviam sido mortos naquele momento, até aquele momento, eles ressuscitaram e entraram na Cidade Santa após a ressurreição de Cristo, diz o texto bíblico. Então nós temos aí um exemplo muito poderoso nas Escrituras a respeito do Evangelho, da forma como Cristo ele padeceu por nós. Ele sofreu calado, sem reclamar. Em momento algum a gente encontra Jesus reclamando da sorte dele que estava traçada, porque a palavra de Deus diz que mesmo antes de o homem pecar, em algum momento da eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo haviam traçado um plano que caso o homem que ele havia de criar ainda, antes da criação, caísse em pecado, em transgressão, Jesus Cristo viria para morrer pela humanidade. E foi exatamente o que aconteceu. Então agora o plano da salvação, da redenção foi executado, foi colocado em evidência, e hoje, pela misericórdia, a graça de Cristo, nós temos a oportunidade de salvação. Amém. Não teríamos oportunidade de salvação se Jesus tivesse desistido, mas ele levou até o fim, ele levou a sério o plano, né, da salvação, e ele morreu por mim e por você, por cada um de nós. Ele padeceu. E nós não merecemos tão grande amor oferecido por Cristo e demonstrado na cruz, aquilo que ele fez por nós para nos dar a oportunidade de redenção. Graças a Deus, hoje nós temos a certeza que Jesus morreu e não ficou apenas na sua morte, pois na sequência do mesmo capítulo nós compreendemos ali quando se fala a respeito da ressurreição, melhor, no capítulo seguinte a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 28, a Bíblia nos traz ali a história da redenção, da ressurreição. Então Jesus morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele vive para a glória de Deus Pai. E todos nós temos a oportunidade
termos acesso diretamente ao trono da graça, porque Jesus Cristo hoje está no céu intercedendo por nós. Que nós possamos, cada dia, tirarmos um tempinho e recordar, meditar nesses momentos finais da história de Cristo. A serva do Senhor disse que isso é muito bom. Seria bom que cada cristão, cada filho de Deus fizesse isso, tirasse um momento no dia para poder refletir, para meditar naquilo que Cristo fez por nós. Seria muito mais fácil para nós vencermos as tentações se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus venha nos abençoar para isso. Amém. Que nós possamos sentir este amor glorioso que Ele nos ofereceu por meio de Jesus Cristo, né? Filho de Deus que veio a este mundo para tirar de nós todos os pecados que são confessados, levados até a presença de Cristo e abandonados, eles são perdoados. A palavra de Deus nos dá a segurança de que em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados e a purificação da nossa alma, que é a lavagem por meio do poder do Espírito Santo que Ele faz na nossa vida, né? Em nosso coração. Somente pelo poder de Deus que nós podemos vencer. De nós mesmos nós não podemos, como Jesus falou, quando os discípulos estavam dormindo, Ele falou assim: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo mesmo diz assim: desventurado homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Ele dizia que o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero eu não faço. Mas em um momento da vida dele, no finalzinho da vida, ele reconheceu que ele chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E aí, em outro momento, ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ele passou por um momento de transformação, né? É o que nós precisamos experimentar. Uma transformação completa em nossas vidas. É somente o poder de Deus em nós que pode nos habilitar, nos capacitar para isso. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Amém. Assim seja.